Dando continuidade à disciplina de logística reversa, a gente agora vai trabalhar com o terceiro livro, né, que a gente tinha sugerido lá logo no início da disciplina, tá? Então, esse livro que a gente vai usar para essa aula é Logística Ambiental de Resíduos Sólidos, que são organizados, né, por Daniela Bach, Bartolomeu, né, José Vicente Cacheta Filho, tá? Mais especificamente, a gente vai trabalhar o capítulo 3 desse livro, né? E o capítulo 3 ele traz para a gente a caracterização da logística de resíduos de serviços da saúde, os chamados RSS, tá? Esse capítulo ele é de autoria de Daniela Bach Bartolomeu, José Eduardo Roller Branco e José Vicente Cacheta Filho, tá? Então, vamos ver agora o que é que esse capítulo traz aí para a gente. Resíduos de serviço da saúde, né? Então, primeira coisa a pensar é o seguinte: qual o volume desses resíduos, né, no montante dos resíduos sólidos, né? Perceba o seguinte: não é a quantidade de resíduos de serviço de saúde, né, não é a quantidade que faz ou que atrai a nossa atenção para trabalhar com isso, né? Porque pela quantidade ele não chama tanta atenção, né? Tendo em vista que cerca de 1 a 3% do total dos resíduos sólidos são decorrentes de serviço da saúde. Ou seja, 1 a 3%, né, é um número muito desprezível, né, se a gente for pela quantidade. Mas então, por que merece atenção especial esses resíduos de serviço da saúde, né? Pelo alto grau de perigo de contaminação, né? Isso que seja o ambiente, que seja as pessoas, né? E principalmente as pessoas, tendo em vista que esses resíduos de serviço da saúde, eles trazem neles, digamos que compostos orgânicos, né? E aí a gente fala de bactérias, doenças, né? Então o potencial de transmissão de doenças, né, nesses resíduos são muito alto, né? Por isso ele merece um grau de importância tão grande, né? Só para que a gente tenha ideia, esse material que está contaminado e merece atenção especial, né, ainda mais especial, é muito, né? Se a gente está falando que é só de 1 a 3% do total dos resíduos sólidos são resíduos da saúde, aí a gente ainda diminui mais, né? Dentre esse de 1 a 3%, dentre esse percentual, apenas 10 a 25% precisam de cuidados especiais pelo potencial de risco. Então vejam que se a gente pega pelo maior aqui 25% e o menor lá de 1%, a gente está falando de quanto, né, no total ali, né? Então só um quarto disso aqui, então a gente estaria falando de 0,25% do total de resíduos sólidos que merecem atenção especial, né, se a gente levar em consideração esses números aí que eu estou trabalhando, tá? Então, a quantidade é grande? Não, mas o potencial de risco, né, é muito grande, tá? Então, por isso, a gente precisa dar uma atenção especial a esse tipo de resíduo. Mas então, o que vem a ser esses RSS, né, ou resíduos de serviços da saúde? Qual é a definição disso, né? São aqueles gerados por estabelecimentos de assistência à saúde humana ou animal diversos. Então, aí se inclui farmácias, clínicas, clínicas veterinárias, tá? Até a questão de funerária e também, por exemplo, tatuagem, né? Serviços de tatuagens. Os tatuadores eles se enquadram também nesses RSS aí, tá? Então, tudo que tiver envolvido assistência à saúde humana ou animal vai estar dentro dessa definição dos RSS,
Então, tudo que é gerado por esses estabelecimentos, todo o lixo que é gerado, né, vamos colocar lixo entre aspas, né, porque pode ter coisa aí que pode ser reaproveitada ou reciclada, né, e aí deixaria de ser propriamente um lixo, mas todo o lixo entre aspas que é gerado por esses estabelecimentos, né, que a gente citou aí, farmácias, hospitais, clínicas, serviços de tatuagem, funerárias e etc, né, que tem tantos outros serviços aí, eles se enquadram dentro desses resíduos de serviços da saúde, tá? Classificação dos resíduos de serviços da saúde. A gente tem uma classificação baseada na Anvisa, né, na resolução da Anvisa e do CONAMA, tá? Por essa classificação, a gente divide esses resíduos em 5 classes, tá? Então, a primeira classe seria o grupo A, né? Resíduos potencialmente perigosos, né? Aí a gente tem luvas, curativos, né, etc. Grupo B, resíduos químicos, né? São aqueles produtos químicos, né, que servem para algum procedimento dentro desses estabelecimentos de saúde e que, por ter esse resíduo químico, ele pode agredir tanto ao meio ambiente como à saúde, né? C, os rejeitos radioativos, né, que são aqueles usados em radioterapia, por exemplo, né, e aí eles seguem normas de descarte bem diferenciados, já que o potencial de risco dele é muito alto, né? Ele não pode ser acondicionado em qualquer embalagem, por exemplo, tá? Grupo D são os resíduos equiparados aos resíduos domiciliares, né? Geralmente são restos de comida, né? Lixos de escritório, né? Dos serviços administrativos, né? Que são equiparados aos resíduos domiciliares, né? E aí eles obedecem digamos, um descarte totalmente diferente dos outros. Por último, os materiais cortantes, né? Que são lâminas, né? Agulhas, tá? Então, tudo aquilo que pode furar ou cortar se enquadra nesse grupo E, que também merece uma atenção especial, tá? No próximo slide eu vou trazer para vocês uma tabelinha, né? Que aí traz, né, essa classificação, assim como exemplos de cada um dos grupos e a forma correta de fazer o manejo, tá? Então, conforme eu falei no slide anterior, tá aí a tabelinha, né? Os grupos A a E, né? Cada um lá com suas respectivas discriminações, né? O grupo A, resíduos potencialmente infectantes. Grupo A, resíduos perfurocortantes, né? E os exemplos, né? Vocês olham ali, ó, por exemplo, esse grupo A, sondas curativos, luvas de procedimentos, bolsa de colostomia. Como deve ser descartado? Em lixeiras revestidas com sacos brancos, tá? Então, tá ali em cima também, né, a figura da embalagem mais correta para o manejo de cada um desses resíduos, né? Então, por exemplo, lá os resíduos radioativos, que seria o grupo C, né, cobalto, lídio, né, são coisas usadas em tratamentos de radioterapia. Então, devem ser descartados em caixas blindadas. Por quê? Porque se assim não forem, eles contaminam realmente o ambiente, né? E aí traz um alto grau de ocasionar câncer, né, em outras pessoas ou outros distúrbios também, né? Materiais radioativos geralmente eles estão muito ligados a propagar, né, a desenvolver células cancerígenas nos humanos, né? Então, geralmente esses resíduos precisam desse trato para evitar esse contato direto, né, dos seres humanos com esses resíduos radioativos, assim como o contato indireto, que seria através do contato com a natureza contaminada, né, tendo em vista que eles são altamente contaminantes aí, tá? E aí, por exemplo, mais um exemplo aí do grupo D, né, que são os resíduos comuns,
né, fraldas, frascos e garrafas PETs vazias, marmitex, copos, papel toalha, né, vocês veem que basicamente ele se assemelha muito ao lixo comum, né, ao resíduo domiciliar, né, ao lixo que sai da sua casa, né, e aí devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos pretos, né. Então tá aí exemplos, né, e a forma correta de se trabalhar cada um desses resíduos, tá? Fica aí para que vocês se atentem a isso aí e façam novas pesquisas em cima para aprofundar o conhecimento de vocês. Nos próximos slides a gente vai ver aí a parte de institucional e legal, tá? Mas só para dar uma adiantadazinha, né, vamos falar de duas resoluções, né? Uma sendo a RDC Anvisa número 306/04. O que é uma RDC? Né? É uma resolução de diretoria colegiada, né? Aí vocês podem pesquisar para entender melhor o que seria, tá? E a resolução CONAMA número 358 de 2005. Que essas duas resoluções trazem aí para a gente? Elas estabelecem que os estabelecimentos de serviços de saúde são responsáveis pelo correto gerenciamento de todos resíduos de serviços da saúde gerados por ele. Ou seja, todo lixo que né, lixo entre aspas, novamente aí, todo lixo entre aspas que é gerado por esses estabelecimentos de saúde, né, que prestam serviços de saúde, seja saúde humana ou veterinária, né, eles são responsáveis pelo gerenciamento, pela destinação de seu lixo, entre aspas, tá? Então, responsabilidade compete a quem produz o lixo, tá? Como eu adiantei, né? Ambiente institucional e base legal. Então, os principais órgãos, né, dentro dessa Constituição da gente, dentro da República Federativa do Brasil, que regulam essa parte ambiental e de saúde, né, são o CONAMA, tá, e a Anvisa, tá? A Anvisa mais voltada para a saúde e o CONAMA mais voltado para o meio ambiente, tá certo? Então, a gente vai ver algumas resoluções desses dois órgãos dentro desse ambiente institucional e base legal, tá? Então, primeiro, resolução CONAMA, né, número 006 de 91, tá? Diz o seguinte: primeiro, desobrigação da incineração dos RSS, né? Até então, né, a gente viu lá a responsabilidade do RSS gerado de responsabilidade de quem gerou, né, do estabelecimento que deu origem a ele. E antes eles tinham a obrigação de incinerar, né? Com essa resolução de 1991, já não tem mais essa obrigação. Você pode usar de outros meios, né, para tratar esses resíduos, né? E digamos que esses outros meios talvez sejam muito mais adequados do que a incineração, né? Tendo em vista que a incineração também polui, tá? Segundo, competência aos órgãos estaduais de meio ambiente para estabelecerem normas e procedimentos ao licenciamento ambiental. Então, tanto, né, o governo federal tem as obrigações dele no âmbito federal, né, no âmbito nacional, como agora compete também aos órgãos estaduais de meio ambiente estabelecer normas e procedimentos para licenciamento ambiental local, né? Então, ele, digamos que tira, né, o peso que seria só do CONAMA, né, e passa a estabelecer órgãos locais de meio ambiente, órgãos ligados ao governo estadual, né? E esses órgãos passam a ter a obrigação
de normatizar, né, e estabelecer procedimentos para que seja feito o licenciamento ambiental, tá? Então, a responsabilidade por esse licenciamento agora passa a ter um âmbito mais local, né, vindo do governo de cada estado, tá? Esses governos, logicamente, estão abaixo, né, dos órgãos federais, tá? Já em 2001, houve a resolução CONAMA número 283. E o que é que traz de importante essa resolução para a gente? Ela estabelece o plano de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. E o que vem a ser esse chamado PGRSS? É um documento técnico, né, onde está lá toda a ação necessária para se fazer o manejo dos resíduos de serviços da saúde, ou seja, de todo aquele lixo, né, que é gerado pelas instituições, né, voltadas à saúde, que seja animal ou humana, né? Então, foi voltada para a saúde, né, e aí a gente falou de algumas instituições aí que iriam de hospitais, clínicas, funerárias, tatuadores e etc., né? Então, tudo que eles gerarem de resíduos, né, e que são considerados RSS, né, resíduos de serviço da saúde, eles têm que ter um plano de gerenciamento, né? Então, esse plano de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, chamado de PGRSS, ele foi normatizado nessa resolução CONAMA número 283 de 2001, né? E o PGRSS nada mais é que um instrumento técnico, né, um documento técnico onde se descreve todas as ações necessárias para se fazer o manejo desses resíduos de serviços da saúde, tá? RDC número 306/04, né? O RDC, como a gente já falou, significa Resolução de Diretoria Colegiada. E aí vocês podem pesquisar o que significa isso, tá? Então, dentre outras coisas, né, essa RDC, ela revoga uma resolução da Anvisa anterior, né, que é a resolução, a RDC número 33, né, que foi publicada lá em fevereiro de 2003. Primeiro, estabelece o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos da saúde, né? Esse regulamento ele deve ser seguido por todos os entes da federação, tá? Logicamente que ele garante, né, as especificidades de cada local, né? Como a gente falou, iam existir órgãos locais, né, órgãos estaduais que regulamentariam essa parte ambiental, né? Então, apesar de ele estabelecer um regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos da saúde a nível nacional, ele também respeita a autonomia de cada estado, né? Mas como eu falei, os estados eles têm autonomia até certo ponto, né? Eles não podem passar por cima de um regulamento federal, tá? Então, eles jogam isso aí para a responsabilidade dos estados de colocar em vigor. Segundo, todo gerador deve elaborar um PGRSS baseado nas características e riscos dos resíduos, tá? Então, aqueles riscos que a gente já falou lá, que dividiu lá em 5 classes, né? Então, o gerador, né, ou seja, aquela empresa que presta serviços de saúde, que seja animal ou humana, ele deve elaborar seu próprio PGRSS, né? Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Saúde. Então, cabe a quem gera o resíduo elaborar esse plano, tá? Dessa lista, né, de bases legais aí
mais importante que a gente elegeu, né, a gente encerra com a resolução CONAMA número 358 de 2005. Tá? Essa resolução, dentre outras coisas, ela revoga uma resolução do próprio órgão, né, do próprio CONAMA, a resolução número 005 de 1993. Tá? Então, o que é que essa resolução ela estabelece para a gente? Né? Primeiro, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço da saúde. Então, para isso aí, deve ser levado em consideração os princípios, né, de prevenção, de precaução, tá, do poluidor pagador, tá, deve-se levar em conta a integração dos órgãos envolvidos nessa parte de licenciamento, também da fiscalização, né, que seja no âmbito federal, assim como também no âmbito estadual, tá? E a correção na fonte, né? A correção na fonte de, digamos, possível poluição, né? Então, se existe algum problema ali na fonte geradora, ela deve ser corrigida para que se evite a poluição, né? Então, corrigir o risco. Segundo, minimização da geração de resíduos, né? E como que se faz essa redução, né? Tem que pensar na fonte, sempre na fonte geradora. Então, reduzir lá na fonte. Como? Através de reciclagem, através de reaproveitamento, né? A segregação dos resíduos que tem que ser feita no momento, né? E no local em que é gerado, tá? Que mais? Né? Então, basicamente é isso, né? Então, minimizar essa geração de resíduos através de processos de reciclagem e segregação, tá? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro, riscos para a saúde do trabalhador, né? Não só para a saúde do trabalhador, como também para da sociedade de forma geral. Então, tem que se ver quais os riscos que estão envolvidos e como se prevenir desses riscos, né? Então, associar risco com prevenção. A logística de resíduos de serviços da saúde, né? Os chamados RSS. Aqui a gente está descrevendo de forma sucinta, tá? Bem resumida, cada uma das etapas. De forma resumida, por quê? Porque aqui eu estou com o objetivo simplesmente de apresentar essas etapas a vocês. O aprofundamento ele vai vir na atividade que vai ser passada, né? Nessa atividade vocês vão pesquisar fora esse material, tá? Cada uma dessas etapas, né? E vão escrever com as palavras de vocês de forma detalhada, explicando cada uma dessas etapas, tá? Então, primeira etapa, segregação. Segregação, separação. Essa separação ela é feita no local que é gerado o resíduo, né? Então, onde se gera, ele já segrega, ou seja, ele separa de acordo com o tipo de resíduo, tá? Para que não se juntem, né? Para que um material contaminado, né, um resíduo contaminado, não acabe contaminando um que não estava contaminado, né? E esse que não estava contaminado, ele pode ser até reciclado, né? Então, quando eu separo, eu vou para o segundo passo, acondicionamento. Então, acondicionar, ou seja, guardar cada um em recipientes próprios para cada tipo de resíduo, né? E isso também é importante para evitar a contaminação de resíduos não contaminados, né? Muitos deles podem ser até reciclados. Quando são contaminados, eles perdem essa característica, eles perdem, né, a possibilidade de serem reciclados, tendo em vista que estão contaminados, tá? Então, o acondicionamento também é importante. Lembrem-se que isso daqui tem que levar em consideração aquela classificação dos resíduos que foi feita lá no começo, tá? Identificação, né? Então,
as embalagens elas têm que estar identificadas, né, com símbolos, né, e com cores e tal, de acordo com o tipo de resíduo, tá? Transporte interno. Então, se o local que gera o resíduo ele fica longe do armazenamento temporário, eu tenho que transportar até esse armazenamento temporário, tá? Se não, né, se já é colado, digamos assim, aí isso é jogar ali dentro do armazenamento temporário, né? Então, transporte interno é levar o resíduo da fonte geradora até o local que ele vai ficar guardado temporariamente, né? E esse local se chama armazenamento temporário, né? Onde eu guardo ele até determinado período, enquanto eu junto mais, para que seja dado o destino correto, tá? Daí o tratamento. Muitos locais, né, eles têm esse tratamento já internamente, né? Então, quando ele já tem esse tratamento interno, ele desse armazenamento temporário, ele destina esse resíduo para o tratamento correto. Quando não, eu não tenho esse tratamento, né? Não aqui. Por quê? Porque se eu estou, por exemplo, com um hospital, o hospital ele gera o resíduo, ele faz o acondicionamento, ele identifica, ele faz o transporte interno, ele faz a guarda temporária lá, mas ele não tem um local próprio para tratamento. Esse local é feito externamente. Então esse tratamento não entraria aqui nessa etapa, tá? Então eu já pularia para o armazenamento externo, né? Esse armazenamento externo é onde fica o resíduo até ser coletado por serviços, né, da prefeitura, por exemplo. E geralmente a prefeitura ela tem o serviço de coleta desse tipo de resíduo, né? E aí ela coleta e faz o transporte externo, levando para os locais corretos, que seja para o descarte correto ou que seja para o tratamento. Se, né, no local que gera lá o resíduo não tem o tratamento, ele vai ser feito após a coleta e transporte externo, porque eu posso transportar ele também para uma estação de tratamento, tá? Agora, se, né, no hospital ou na clínica ou no serviço lá de saúde, ele já dispor desse tratamento, então eu sigo essa sequência aqui. Tratamento, né, dentro lá do estabelecimento, depois o armazenamento externo, objetivando a coleta, né? Passo para a coleta e o transporte externos, né? E por último, para disposição final, né? E essa disposição pode ser incineração, aterros, tá? Então vai depender muito do tipo de lixo, né? Do tipo de resíduo, né? Então essa disposição final pode ser só aterros e pode ser só incineração. Não, tem várias outras formas de dispor corretamente esse resíduo de acordo com o tipo, tá? E isso vai ser objeto de pesquisa de vocês aí, tá certo? Então, essas são as etapas da logística de resíduos de serviços da saúde. Tá? Então, finalizando, né, a videoaula aí, tá aqui as referências, né, que foi o que foi usado para fazer essa videoaula, né? O capítulo 3 do livro Logística Ambiental de Resíduos Sólidos, né? Esse capítulo ele tem uma autoria própria, né, que é Daniela Bach Bartolomeu, né? José Eduardo Roller Branco e José Vicente Cacheta Filho, tá? Então, tá aí descrito tudo bonitinho, caso vocês se interessem de procurar o livro e o capítulo.